Senhor Jesus, amado Pai, nós somos agradecidos a Ti por mais uma vez nós podermos nos reunir para buscar a Sua ajuda, buscar a Sua graça, para pedir que o Senhor parta o pão para cada um de nós, Pai. Nós somos necessitados, nós precisamos, Pai, da Sua graça, da Sua misericórdia. Precisamos, Senhor, da Sua ajuda, Senhor. Então venha falar conosco, venha renovar as nossas forças. Ajuda a cada um de nós, Pai, que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, ó Senhor. Que nós possamos sair daqui renovados, Senhor. Felizes, ó Pai. Que nós possamos sair daqui com paz em nossos corações, Senhor. Então, Senhor, ajuda-nos, fica conosco, ó Pai. Essa foi a Sua promessa, Senhor, que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em Seu nome, ali o Senhor estaria, ó Pai. E aonde o Senhor está, tudo é possível, ó Senhor. Não há problema, não há dificuldade, ó Pai. Não há incredulidade maior do que o Senhor, ó Pai. Então venha nos ajudar, venha nos abençoar, Senhor. Pedimos no Seu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continua abençoando a cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês estão bem? Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler as Escrituras em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 1 em diante. O profeta, ele usou essa escritura para pregar a mensagem, o Cristo identificado de todas as eras. Vamos dar uma meditada e eu creio que nós vamos ser abençoados. Amém? Louvado seja Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns sem o saberem hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo a vós mesmo também no corpo. Honrado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula, pois aos desvassos e adúlteros Deus os julgará. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com os que tendes, porque Ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. De modo que com plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei que me fará o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito de sua carreira, imitar-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Senhor Jesus, amado Pai, nós sabemos que até aqui nós podemos ir, Senhor, mas adiante é o Senhor que vivifica a Sua palavra, que revela a Sua palavra ao coração do homem, ao coração da mulher, Senhor. É isso que pedimos, Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glórias a Deus. O Cristo identificado de todas as eras. Como nós temos aprendido através da mensagem do profeta, que geralmente o homem e a mulher, as pessoas, no modo geral, eles observam o que Deus fez e o que Deus irá fazer. E muitas vezes deixam passar por alto o que Deus está fazendo no presente, não é? E para nós sermos ajudados por Deus, alcançar perdão, alcançar vida eterna, alcançar a graça de Deus, nós precisamos reconhecer primeiro o trabalhar de Deus da hora. Quando você reconhece, quando eu reconheço, quando nós reconhecemos o trabalhar de Deus da hora, então nós podemos ser abençoados, ser ajudados
por eles. Mas se o homem, se a mulher ficar olhando lá para trás, apenas para trás, e lá para frente, então muitas vezes Deus não pode ajudar, não é? Mas vamos ver aqui, agora encontramos em São João capítulo 1, e começando com o versículo 1 que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Agora, estes são os atributos, sua palavra são pensamentos. Agora, eles não são expressos. Veja, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era a palavra. Amém? Bem, se ele era a palavra no princípio, ele é a palavra hoje, porque ele sempre é a palavra. Amém? Assim, Deus tem que julgar o mundo por alguma coisa. E as pessoas dizem, bem, agora como se eu perguntasse a um católico aqui esta noite, como você acha que Deus julgará o mundo? O católico diria, pela Igreja Católica. Tudo bem. Agora que a Igreja Católica, ou melhor, qual é a Igreja Católica? Pois que eles têm a romana, a grega, a ortodoxa e muitas delas, qual a Igreja Católica seria? O luterano diria, por nós, então vocês batistas estão fora. Então, se dissermos pela batista, então vocês pentecostais estão fora. Então haveria tanta confusão, ninguém saberia o que fazer. Então ele nunca prometeu julgar o mundo pela igreja. Ele prometeu julgar o mundo por Cristo. E Cristo é a palavra. Amém? E o que julgará o mundo é a Bíblia, que é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então Deus não vai julgar o mundo pela igreja A, pela igreja B, pela igreja C, mas Ele julgará pela palavra, pela sua palavra, né? Sempre foi assim, Ele envia a sua palavra e aqueles que aceitam esta palavra, eles são beneficiados, eles são ajudados. Amém? Mas Deus, ele vai trabalhando e ele vai sempre, vamos dizer assim, trabalhando conforme a sua palavra. Nós observamos, desde o princípio, o profeta nos ensina que o Espírito de Deus estava ali na criação e então ele fez a terra, fez o céu, fez a sua família, fez o homem e a mulher e colocou ali no jardim do Éden. Então ele foi manifestando os seus atributos conforme o tempo. Nós observamos no tempo de Noé, Deus falou para Noé construir uma arca que ia vir um juízo. Ia vir o juízo, mas antes do juízo veio a misericórdia, veio a palavra, veio a instrução. E aquele homem chamado Noé era o instrumento ao qual Deus estava usando para ajudar aquelas pessoas, não é? Noé pregou por mais de 100 anos, mas nós observamos que muitos daqueles não identificaram naquele homem Deus. Mas o profeta pregou uma mensagem: a incredulidade não impede a Deus. A incredulidade daquelas pessoas não impediu da palavra vir a ser manifestada. Não é? Por mais que a maioria ali rejeitaram a graça, rejeitaram a misericórdia de Deus, mas houve alguns ali que aceitaram, que foram ajudados, que foram beneficiados. Amém? E nós podemos observar o mesmo quadro hoje. Muitas pessoas, elas não identificam a maneira de Deus trabalhar e assim elas se encontram muitas vezes lutando contra a palavra, lutando contra Deus, não é? Creio que Deus nos deu graça, nos mostrou que há um caminho provido para o tempo do fim, para mim e para você. Amém? Porque esse é o maior objetivo de uma vida cristã. Esse é o maior objetivo de nós estarmos nessa caminhada, o profeta nos ensina. O maior objetivo de uma vida cristã é alcançar a vida eterna, é alcançar a ressurreição. Claro, aqui também Deus nos abençoa, Deus nos ajuda com os bens materiais e assim por diante, com o bom trabalho, com a nossa família e assim sucessivamente. Mas o principal, como o profeta ensina, que Deus desceu em Jesus Cristo e pagou um preço para salvar a sua alma, amém? Para nós encontrar e se enquadrar ali no que Paulo nos ensina, quando este corpo, quando este tabernáculo
deitar, se desfizer, nós temos um outro ali, não mais terreno, mais celestial, um descanso eterno, amém, irmãos? Mas o diabo, enquanto ele puder ficar enganando as pessoas com uma religião e fazendo a pessoa focar naquilo que Deus fez e naquilo que Deus fará, ele vai continuar, não é? E então Deus não pode ajudar, porque Deus sempre ajuda através da sua palavra, amém? Como nós temos aprendido ali quando, no tempo de Moisés, o profeta nos diz que ele identificou Cristo, a palavra da hora para aquele tempo. Ele identificou que havia uma promessa que Abraão, que a semente de Abraão ficaria no Egito por um tempo determinado, mas chegaria um tempo em que Deus libertaria eles com mão forte. Então Moisés identificou que aquele tempo, aquela mensagem era para aquele tempo. Então Deus abençoou ele, amém, irmãos? E assim também nós identificamos que há uma mensagem no tempo do fim. Identificamos que há um trabalhar de Deus para nos levar de volta a uma fé apostólica, uma fé na palavra, na sua totalidade, amém? Louvado seja Deus. Cada vez que ele apareceu na terra no final de uma era, ele sempre enviou um homem e ungiu com o Espírito Santo, Cristo. O Espírito Santo é Cristo, o ungido, o Logos, e ele saiu e veio para identificar as palavras daquela era. A palavra do Senhor vem aos profetas, diz a Bíblia, e identifica aquela era. Veja, ele não faz nada sem homem, agora ele não pode fazê-lo em um grupo, não se pode fazê-lo, nunca foi feito. Ele nunca usou um grupo, nunca o fez, ele usa uma pessoa. O profeta fala que Deus, ele usa o homem para ajudar o homem. Ali no jardim do Éden, o profeta ensina que Deus, ele foi o primeiro evangelista. Ele desceu ali e foi atrás de Adão e Eva, naquela situação em que eles se depararam distante de Deus. Então nós observamos o primeiro ponto ali, a preocupação de Deus comigo e contigo, conosco. Deus, ele desceu e foi ao meu encontro, e foi ao seu encontro, amém? Mas depois Deus, esse grande Espírito Santo, começou a trabalhar através de homens. Ali quando Deus chamou Moisés e instruiu Moisés para levar o povo do Egito, Deus guiava o povo através de Moisés. Ele era o homem vindicado por Deus para orientar, para aconselhar aquele povo, mas também através da coluna de fogo, através da nuvem. Não é sempre desta maneira, mas depois Deus foi usando homens, Davi, Sansão, os juízes, Isaías, Jeremias e assim por diante, para ajudar as pessoas, não é? Mas chegou um tempo que este Espírito Santo, que este Deus que fez o céu e a terra, ele precisava se manifestar, ele precisava descer e vencer o diabo agora com um corpo de 16 elementos, mas isso ele não fez de uma hora para outra. Ele falou, ele profetizou, estava na palavra, não é? Jesus falou, as escrituras, elas testificam de mim. Amém, irmãos? Então, Deus sempre, o trabalhar dele, nós podemos olhar na palavra e ver, nos dias de hoje, como os judeus naquele tempo, eles podiam, se eles olhassem para a palavra, eles poderiam identificar que aquele homem era as profecias, a escritura sendo manifestada para aquele tempo. Amém? Ali em Gênesis a Bíblia fala, Deus falou que da semente da mulher viria um e pisaria a cabeça da semente da serpente. Moisés falou também que no meio dos vossos irmãos Deus levantaria um profeta, a ele ouvir. Isaías falou que eis que uma virgem conceberá. Então ali estava Deus querendo ajudar aquele povo, querendo ajudar os judeus, querendo ajudar os seus ali, mas eles não reconheceram o Cristo manifestado daquele tempo. Ele era a palavra manifestada daquele tempo. O profeta ensina que se Jesus viesse e ele pregasse a mensagem de Moisés, não daria certo, não era para aquele tempo.
Se Jesus viesse e ele pregasse a mensagem de Noé, a mensagem de Isaías, não daria certo. Ele tinha a sua própria mensagem. Ele era o profeta dos profetas, amém? Mas, infelizmente, nós observamos através da Bíblia, através da história, que muitos poucos foram ajudados por ele. Muitos criticavam e zombavam, e então ele não pôde ajudá-lo. E é o mesmo quadro hoje, não é? Às vezes nós podemos encontrar Deus, profeta assim, Deus ele quer nos dar o Espírito Santo, muito mais do que nós desejamos ter o Espírito Santo, né? Mas nós precisamos dar lugar para esse Espírito Santo trabalhar conosco, amém? E assim Deus vai nos ajudando, Deus vai nos abençoando, conforme Paulo fala. Aquele que começou a boa obra em mim, em você, em nós, ele aperfeiçoará. Amém? Esta é a segurança. Mas para isso nós temos que dar lugar e reconhecer o trabalhar de Deus no tempo a qual estamos vivendo. Amém? Louvado seja Deus. Então Deus sempre trabalha com um homem, não com um grupo de homens, mas com um líder. Com o profeta fala, Deus trabalha com um profeta principal ao mesmo tempo. Jamais com dois profetas. Profeta assim, Deus, você não encontra Deus trabalhando com Elias e Eliseu ao mesmo tempo. Com Moisés e Josué ao mesmo tempo. Não, sempre um ou outro, um cabeça, um homem rendido ao Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos estão compreendendo? Amém. E ele trata com uma pessoa. Ele nem sequer tinha um Moisés e Elias ao mesmo tempo. Ele não poderia ter Elias e Eliseu ao mesmo tempo. Ele não poderia ter João e Jesus ao mesmo tempo. Ele sempre tem um, porque ele coloca essa pessoa em sua vontade divina. Amém? Se começarmos essa noite e eu tivesse algum homem aqui que escolhesse e concordássemos em doutrina perfeitamente, começaríamos um pequeno grupo. Daqui a 1 ano teríamos tantos ricos ali, bem, seria uma vergonha, isso é certo. Eles entram como parasitas, você não pode mantê-los fora. Portanto, isso nunca foi o sistema de Deus. Deus não pode mudar. Ele trata mesmo com o indivíduo. Ele fez isso através das eras, ele sempre fez isso. E sua característica é identificada para aquela era. Agora, não se esqueçam disso, sua característica é identificada naquela era. Amém? Veja, nos dias de José, o profeta como Jesus, foi perfeitamente identificado em José. Ele nasceu, era amado por seu pai, odiado por seus irmãos. Sem causa, ele amava seus irmãos, mas ele era apegado, eram apegados ao ritualismo. Como os fariseus não tinham nada a ver com ele e o odiavam, porque ele tinha visões e assim por diante. Porém, a própria característica nele mostrava que era Cristo. José era um profeta. Ele profetizava as coisas e acontecia exatamente daquela maneira, do jeito que ele falava. Era assim que acontecia e ele interpretava sonhos e nunca dava uma interpretação inconsistente. Toda vez que ele dizia que seria assim, assim sucedia. Ele nasceu um profeta para aquela era. Corretíssimo? Agora constatamos que Deus revelou sua característica em José. Cada um dos profetas revelou a característica de Deus, porque tomou a palavra para aquela era e a identificou. Amém? Deus interpretou sua palavra daquela era, por meio do homem assim, pois ninguém pode encontrar uma falha nela. Essa é a Escritura. Bem, sempre foi assim, não terá que ser o mesmo hoje, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? A Bíblia fala, o salmista fala, as leis do Senhor, elas são perfeitas. Elas não falham, a palavra não falha, né? O que falha é quando o homem tenta injetar a sua ideia, o seu pensamento, a sua opinião ali no agir de Deus, então Deus fica fora daquilo. O profeta fala quando uma igreja ela se organiza, o Espírito Santo
sair dali. Porque Deus é o líder da sua igreja. Não foi o homem que comprou o homem ali. A Bíblia fala que o homem, nenhum irmão poderia pagar o preço para nos redimir. Porque o preço da minha redenção, da sua redenção, da nossa redenção foi caríssima. Nenhum homem podia pagar esse preço. Tinha que ser o próprio Deus descer, se encarnar ali num véu de carne, num tabernáculo de carne, descer e ajudar e ir ao Calvário, ao meu favor, ao seu favor, ao nosso favor. Não havia outra maneira, como a Bíblia fala, porque houve uma separação, um rompimento entre Deus e o homem, e eu e você, nós estávamos indo ao inferno. Não há bondade, não há algo em nós que podia nos resgatar ali da mão do diabo, da mão do inferno. Mas ele desceu, se fez carne. A palavra, o verbo encarnado, desceu para me ajudar, para te ajudar, para nos colocar de volta. O profeta nos ensina, ele se pôs no meu lugar para que eu pudesse estar no lugar dele um dia desses. Para nós estar, como disse Paulo, em lugares celestiais agora, na palavra, não numa religião, não no ensinamento do homem, não, numa interpretação do homem, não. Como a Bíblia fala, que a Bíblia não é de particular interpretação, creio que segundo Pedro nos ensina isso, mas foram homens santos, guiados por Deus, inspirados por Deus, que escreveram as Escrituras. Ela tinha que manifestar. Então convém a mim e a você, a nós, a igreja de Cristo, a identificar o trabalhar de Deus da hora, e então estar em segurança. E aonde que nós encontramos essa segurança? Não numa igreja, não numa religião, não num algo ritual, não. Como o profeta nos ensina. Nós encontramos essa segurança em Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então há uma segurança em nosso coração, há uma segurança quando vem as dificuldades, quando vem os problemas. O Deus que ali ajudou a Paulo, ajudou a Pedro, ajudou os irmãos do passado, quando entravam em dificuldades, quando eram perseguidos, quando eram colocados na frente de leões. Este Deus também está aqui para nos ajudar. Quando nós estamos também diante de problemas e dificuldades ali fora. Porque como nós aprendemos, nós viemos aqui para nós aprender, para nós alimentar o nosso homem interior, para nós alimentar a nossa alma. Porque nós sabemos que ali fora haverá o diabo, haverá problemas ali, tentando tirar o nosso foco, tentando desanimar a nossa fé. Mas há um Deus para nos ajudar. Não é minha força, não é sua força, não é o homem santo, a mulher santa, mas é o Deus santo no homem e na mulher, que faz com que nós agimos e buscamos a graça de Deus. Amém, irmãos? Quando nós identificamos esse trabalhar de Deus, e então nós podemos usufruir dos atributos de Deus para a nossa vida. Amém? Mas enquanto o homem não parar, não identificar, ficar na sua razão, ficar no seu modo de ver ali, na sua caixinha, vamos dizer assim, Deus não pode ajudar, Deus não pode abençoar, e Deus quer abençoar. O apóstolo Paulo fala que Deus deseja que ninguém se perca, mas que todo homem venha ao arrependimento, venha encontrar Cristo. E esse é o trabalhar de Deus, o mesmo Deus que desceu ali quando houve a queda, quando houve a separação, o mesmo Jeová que fez todas as coisas, desceu e foi ao encontro de Adão e Eva, ele também foi ao meu encontro, foi ao seu encontro um dia, foi e te buscou e colocou esse desejo no seu coração. Ei, vamos para a igreja, através de um irmão, através de uma irmã, através de um convite, para você ir assistir o culto, para eu ir assistir o culto. Mas nós observamos, às vezes o homem é teimoso,
Nós somos teimosos, eu creio que cada um tem as suas experiências. Às vezes nós ficamos ali, não, e vamos protelando as coisas. Mas chega uma hora, como o profeta fala, quando a luz do sol ela bate numa semente eleita, tem que vir para cima, a vida tem que se manifestar. O profeta ensina quando a luz, pode haver uma semente ali debaixo de uma calçada, debaixo de um cimento, de um concreto ali, mas quando o sol bate ali, aquilo começa a esquentar, e a vida tem que brotar, porque há uma lei dada por Deus ali, e aquilo tem que sair, tem que vir para cima. É como o lírio, o profeta fala, pode estar no lamaçal ali, mas ele tem que manifestar e tem que adorar a Deus. Deus colocou ele para isso, por esse propósito, para adorar a Deus. E se a natureza é isso, quanto mais você, com as nossas atitudes, no nosso lar, na nossa família, no casamento e assim por diante, em todas as coisas. Deus nos colocou aqui para adorar a Ele, para manifestar a Ele. Amém, irmãos? Não pode impedir. O profeta faz um quadro e fala sobre a águia, que havia um produtor que ele criou uma águia junto com as galinhas. E até um determinado tempo, aquela águia ela se satisfazia com o alimento de galinha, com a vida de galinha ali. Mas ela foi crescendo, o tempo foi passando e aquilo não dava mais certo. Ela sabia que havia algo a mais para ela. Que havia algo a mais. Por certo, na natureza dela estava. Não, mas eu tenho asas. Eu tenho longas asas aqui, eu não me identifico com isso. E o profeta fala que um certo tempo ela ouviu um chamado, ouviu uma voz ali que ela identificou, que era a família dela, que era a mãe dela, e então ela voou, ela ganhou o céu. Havia um céu para ela voar, e assim também o homem, às vezes o diabo ele vem e nos prende, e prende o homem, e prende a mulher ali com problemas, com dificuldades, e vai indo, mas há uma voz ali. É o mesmo quadro, eu e você também. Um dia o diabo ele nos prendia com religião, nos prendia com tantas e tantas coisas, mas havia uma voz ali, havia um trabalhar de Deus. E nós se identificamos com aquilo que Paulo falou: se ouvides a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, quando nós identificamos o trabalhar de Deus para este tempo, nós somos abençoados. Como que nós identificamos? Como que Deus está trabalhando hoje, nos dias a quais estamos vivendo? Não é mais através de Moisés, não é mais através de Isaías, mas Deus usou um homem para trazer uma mensagem, para nos levar de volta para Cristo. Um homem totalmente separado. O profeta nos ensina que, assim, vamos assim, a liderança do homem que não está sendo guiado por Deus, e isso não é correto. Mas há também a liderança do homem que é guiado, que é orientado, que é submisso à palavra. E nós observamos na vida deste homem, William Marion Branham, que ele foi totalmente separado da religião, ele não se uniu a nenhuma religião. Ele estava totalmente comprometido com a palavra de Deus, porque havia um ministério sobre ele para trazer uma mensagem para me ajudar, para te ajudar. Uma mensagem de Deus para me ajudar. Assim como João Batista também foi o precursor da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o profeta ensina que João Batista, se ele seguisse os passos de seu pai, aquele que era Zacarias, ele seria um sacerdote. Mas Deus, como nós lemos aqui, Deus ele não trabalha com grupo, ele trabalha com indivíduo. Então Deus tirou João Batista daquele meio, daquele sistema religioso, e levou lá para o deserto. E lá instruiu ele, aconselhou ele, ensinou ele, porque havia um propósito na vida dele, de chegar e apresentar o Cristo, apresentar a palavra manifestada. E quando perguntaram para ele: ora, quem é você? Fala para nós, as pessoas foram e falaram para ele: fala quem você é para nós ir
e falar para quem mandou nós ir pedir essa informação, em outras palavras. Ele falou: eu sou a voz do que clama no deserto. Isaías capítulo 40. Então João Batista era a palavra manifestada. Ele foi o precursor da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que seguiam esta mensagem, a mensagem, o conselho, as orientações de João Batista, chegaram até Cristo, chegaram até a palavra. Porque isso é uma das características de um profeta. Ele te leva para a palavra, ele te leva para Cristo. E William Marumbrana também foi o mensageiro da sétima era, a era que estamos vivendo, a era de Laodiceia, a última era. Ele também nos guiou e nos orienta e nos guia e nos direciona para a palavra de Deus, para nós voltarmos a uma fé apostólica, amém, irmãos? Então, nós podemos descansar nisso, na graça, no cuidado de Deus para mim, para você, para nós. Apenas nós identificar o trabalhar de Deus da hora, então nós podemos ser ajudados, ser abençoados, ser guiados, orientados por Deus, amém? Louvado seja Deus. Vamos se colocar de pé, irmãos? Você é grato a Deus por isso? Louvado seja Deus. Não importa a situação, não importa o problema, quem nós éramos, né? Estávamos ali no mundo, para lá e para cá, o diabo fazia o que queria, mas Deus foi lá e nos chamou, e nos posicionou e estamos caminhando, amém? Por mais um dia, eu, você, cada um de nós, tivemos que parar e fazer como Jesus falou: examinais as Escrituras. E quando nós examinamos as Escrituras, nós podemos compreender e ter esta fé. Não, o trabalhar de Deus é por aqui. Amém? Vamos orar? Se você tem um pedido de oração, algo no seu coração, coloque na presença de Deus. O profeta nos ensina que o sacrifício ali no Calvário não foi apenas para salvar a sua alma, minha alma, mas isso inclui todas as nossas necessidades. Senhor Jesus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por ter nos mostrado o caminho correto, por ter nos mostrado, Pai, este caminho. Sabemos que é estreito, que é dificultoso, sim, mas nós temos certeza em nosso coração, Pai, que este caminho nos levará aonde o Senhor está, Pai. Naquelas moradas a qual o Senhor falou, queria preparar morada para nós e viria nos buscar, ó Senhor. E aqui estamos caminhando, ó Pai, e pedimos a sua graça, a sua misericórdia, a sua proteção, a sua força, ó Pai, a sua virtude. Pedimos, Pai, que o Senhor constrange o nosso coração, Senhor, para que a cada dia nós possamos, Pai, nos render mais ao Senhor, Pai. Ser mais dependente de Ti, ó Pai. Buscar mais ao Senhor, ó Pai. Que a cada dia, Pai, nós possamos caminhar, ó Pai, segundo o Seu conselho, ó Senhor, segundo as Suas orientações, ó Pai. Ó Senhor, abençoa, ó Pai, a cada irmão, a cada lar, a cada família, Senhor. Ó Senhor, abençoa, Senhor, a cada trabalho, ó Senhor, o nosso amanhã, a nossa semana, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra, Senhor, nós de toda armadilha do diabo, ó Senhor. Nos dá uma semana abençoada, ó Pai, em tudo que nós fizermos, Senhor. E também lhe agradecemos por este momento. Pedimos que o Senhor nos leve guardado para nossos lares, Senhor. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus continua abençoando.